Deus. Amém. Abra a tua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 12. Romanos 12. Romanos fica depois de Atos, amém? Vamos começar trilhando um caminho conhecido, que é Romanos 12, 2, amém? Cleito, abaixa um pouquinho o teclado, por favor. Romanos 12, 2. O Senhor é bom, amém? A sua palavra é poderosa, amém? É importante termos um coração receptivo. O Leonel ministrou uma palavra na sexta-feira, na oração, muito forte, falando sobre a semente é boa. O problema não está na semente, está na terra. E a terra é o nosso coração. A palavra de Deus é a semente, e ela não está ultrapassada, ela não está vencida, não está deteriorada. A palavra de Deus é a mesma de ontem, hoje e será amanhã. Então nosso coração é a terra, nossa alma é essa terra. Então que nós possamos estar com o coração aberto para receber a palavra, porque a ideia não é nos entreter com a palavra, mas viver a transformação, como o versículo que nós vamos ler agora, amém? Romanos 12, 2, diz assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Novamente, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente ou do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por mais que nós vamos caminhar bem distante de Romanos, mas eu quis começar por aqui, porque por mais que esse texto seja conhecido, hoje, de alguma forma, ele saltou de uma forma diferente no meu coração. Ele diz: não vos conformeis. A palavra conformar-se é a ação de sentir-se confortável. Aí atrás estão todo mundo me ouvindo bem? Amém? Está muito alto? Não? Tá bom? Ok? A palavra conformar-se é a ação de sentir-se confortável. Acostumar-se com a situação presente. O apóstolo Paulo está dizendo: não vos conformeis. Ele está dizendo: não se acostume com esse século, com este mundo, com essa era. Não se acostume com o sistema. Não se sinta confortável. Paulo está dizendo: olha, você está vendo tudo que está acontecendo, doença, destruições, morte, não se acostume com isso. É isso que ele está dizendo. Quantos podem dizer amém? Ele está dizendo: não se conforme com isso, não aceite, não veja isso de uma forma comum, mas transformai-vos pela renovação. A palavra transformar, presta atenção, que isso é muito importante. A palavra transformar significa transfigurar. Você sabia disso? A palavra transformai-vos significa transfigurar, ter a mesma aparência que Cristo teve no Monte da Transfiguração. Quando você renova a sua mente, você está transfigurando na mesma dimensão que Jesus transfigurou no Monte da Transfiguração. Você não acha que isso é tremendo? Transformai-vos, transfigurai. A mesma palavra, o mesmo termo usado em Mateus 17, 2. E foi transfigurado diante dele. Transfigurar significa mudar de forma, transformar. Isso significa transfigurar. Paulo está dizendo: olha, você pode transfigurar, você pode transformar, você pode viver de uma forma diferente. O problema é que a cultura do mundo entrou na nossa vida.
A questão é que tudo que nós olhamos e vemos de forma repetitiva, nós nos acostumamos. Seja com divórcio, crianças abandonadas, corrupção e tantas outras coisas. Isso, por vermos de forma repetitiva, isso vai se tornando comum. Porém, nós temos um parâmetro. Nós temos a verdade. A verdade é o que Deus diz. Ele está dizendo: não se conforme, não se acostume com tudo isso. Não se acostume com as drogas, não se acostume com as famílias destruídas, não se acostume com a prostituição, não se acostume com a fome, mas transformai-vos, transfigurai-vos. Abra comigo em Mateus capítulo 3. Logo vocês vão entender por que eu comecei, ainda que parece que eu estou entrando para outra ponta agora. Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 3. Eu quero pregar sobre o tema nessa noite. João Batista, um pregador de 3 temas. Amém? João Batista, um pregador de 3 temas. João Batista só pregava 3 coisas. Pelo menos que a Bíblia declara que ele pregava, são só 3 coisas. É importante nós entendermos que João Batista é o precursor. É ele que prepara o caminho. E nós sabemos que Jesus já veio, amém? Mas é importante que nós entendamos que o que João Batista pregou é o que prepara a manifestação de Cristo através das nossas vidas. Então, é importante esse homem. E por que ele pregava? E Jesus pregou temas como ele pregou. Olha o que diz. Mateus 3, versículo 1 e 2. Mateus 3, verso 1 e 2 diz assim: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia, versículo 1 está dizendo aonde ele estava, o que ele estava fazendo, e agora vai falar qual era a mensagem que ele estava pregando. Versículo 2, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. João Batista está pregando, arrependei-vos, porque está próximo o reino. O que significa arrependimento? Arrependimento, diferente de tudo aquilo que nós pensamos, arrependimento é muito mais do que um momento de sentimento aonde choramos. Arrependimento é muito mais do que isso. Isso pode fazer parte de arrependimento, mas isso não define arrependimento. Arrependimento é muito mais do que um momento de sentimento aonde choramos. Isso pode fazer parte do arrependimento, mas isso não define o que é arrependimento. A palavra arrependimento significa metanoia, mudança de mentalidade. Por isso que eu comecei Romanos 12, mas transformai-vos. A mensagem pela qual João começa pregando é: mude a maneira de pensar. Nós aprendemos que arrependimento é se arrepender do que fez, isso também cabe. Mas o contexto original de arrependimento é transformação. Pense diferente. João Batista estava dizendo: olha, pense diferente, porque o reino está chegando. Pense, mude a sua maneira de pensar. Escute, a alma, aonde está a vontade, o intelecto e as emoções. A alma, aonde está vontade, intelecto e emoções, é a guardiã das coisas espirituais. A alma é a guardiã das coisas espirituais. A maioria de nós arrependeu-se, ou se arrependeu o suficiente para sermos perdoados. Quantos aqui se arrependeu para ser perdoado?
Vamos lá, gente, eu também. A maioria de nós nos arrependemos para sermos perdoados, mas não o suficiente para vermos o reino. A maioria de nós nos arrependemos para sermos perdoados, mas não o suficiente para vermos o reino. Você viu como é que Romanos 12 diz? Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos. Metanoia, transfigurar, para que experimenteis qual seja a agradável, a boa e perfeita vontade de Deus. O que significa? Que sem uma transformação eu não sei qual é a vontade de Deus, eu não sei o que é agradável. Escute, olhe para mim. O evangelho que tem sido pregado é um evangelho assim: Jesus entra no meu problema. Não, irmão, esse evangelho já foi. Ele já entrou no mundo. Ele já entrou no seu problema. Ele já entrou na sua doença. Ele já entrou nas suas maldições. O evangelho a ser pregado não é Jesus entre nos meus problemas. O evangelho a ser pregado é: entre em Jesus. Entre nele. Ele veio até a terra, ele entrou no seu mundo, ele entrou na sua circunstância, ele entrou na nossa vida. Agora ele está dizendo: agora entre na minha. Eu desci até vocês e resolvi o que tinha que resolver. Agora eu quero que vocês vivam em mim. Dá para você entender isso? Eu desci até vocês, eu entrei no mundo de vocês. Jesus não vai entrar no seu problema. Credo, pastor, não diga isso não, não vai entrar. Ele já entrou e resolveu. Agora ele está dizendo: entre no lugar onde está feito. Quando você diz: Jesus me cura, ele diz: eu não vou curar. Tem misericórdia, Senhor. Ele diz: não vou curar. E você fala: por quê? Porque eu te curei. Entre no lugar de cura. Nós queremos que Jesus entre na nossa mentalidade, e ele está dizendo: eu quero que vocês entrem na minha. É como se ele estivesse dizendo: eu já olhei a partir da sua perspectiva, eu já olhei através dos seus olhos, agora eu quero que você olhe através dos meus. Como é que Jesus estaria enxergando o que você está passando? Como é que ele veria? Essa situação que você está enfrentando, como Jesus estaria vendo ela? Renovar a mente não é ter bons pensamentos, é pensar como ele pensa. Isso é renovação de mente. Renovar a mente é não se conformar com isso, mas aceitar a vontade de Deus. Então o que é que João Batista pregava? Arrependei-vos, mude a sua maneira de pensar. Você sabe o que é que o cristianismo precisa? Mudar a maneira de pensar. A gente precisaria de muito tempo para lidar com isso, mas não dá. Tem gente que está pensando que vir para a igreja e cantar de Jesus, e cantar as músicas para ele, faz ele ficar feliz. E como ele fica feliz, ele abençoa. Eu estou tão feliz porque você cantou isso para mim. Agora ele diz: não! Parece que Jesus, parece que Deus é uma pessoa carente, e que ele é muito rico, mas muito rico. Mas ele é extremamente carente, a riqueza dele não satisfaz, e ele é extremamente carente. E aí, ele tem um problema de identidade assim terrível. Ele é quase esquizofrênico, bipolar. As coisas foram mudando, a esquizofrenia hoje é bipolaridade. Eu acho bonita a palavra, mas é a mesma coisa. Aí como ele é bipolar, tem dia que ele está bem, tem dia que ele está mal. Mas ele é convencido muito fácil. E como ele é convencido muito fácil, a gente começa a cantar para ele. E aí ele não sabe o que fazer, ele começa a te dar coisa. Aí assim, se você cantar certinho, se chorar no tom certo, ele dá o que você está precisando. Se for dinheiro, ele dá. Se for mulher, ele dá. Se for homem, ele dá. Não, isso não é o evangelho. O evangelho, ele é pleno. Ele não tem falta de nada. Ele é completo.
A palavra santidade quer dizer pleno, íntegro. Ele não depende do que você faz, ele não depende do que eu faço. Antes de você ele já era, e depois de você ele continuará sendo. Então nós não estamos aqui para tentar agradá-lo, nós estamos aqui para reconhecer quem ele é. Nós não estamos aqui para convencê-los de nos abençoar, nós estamos aqui para sermos convencidos que ele nos abençoou, que ele fez, que ele é. E por que nós o adoramos, pastor? Nós o adoramos porque a adoração tem o poder de nos transformar na imagem daquele que estamos adorando. Santo, santo. É como se isso batesse nele e refletisse em você. Santo. Você já tentou? As crianças de hoje, gente, é tão virtual que elas não sabem o que é coisa boa, né? Você já tentou acender um papel através de um vidro no sol? Já? Você conseguiu ou não? Muito legal, não é? O sol está bem quente, você põe o papel para que o sol, né? Eu não me pergunto cientificamente como é que aquilo funciona, eu não sei. Mas eu sei que acende, ele queima. O sol refletindo. É assim que acontece quando você declara: tu és santo. Santo. Não é ele que precisa que você diga que ele é santo, é que você e eu, nós precisamos reconhecer: o Senhor é santo, o Senhor é santo. E o sol vai batendo, vai batendo, vai batendo, e vai refletindo aquilo que ele é. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplamos como por um espelho a sua imagem, e nós somos transformados cada vez que nós olhamos para ele. Quanto mais tempo nós passamos contemplando a sua beleza, adorar o Senhor na beleza da tua santidade, quanto mais nós o adoramos, mais aquilo que ele é se manifesta em nós. Evangelho não tem a ver com o que você vai receber. Evangelho tem a ver com o que você recebeu através do amor dele. Esse é o Evangelho. Escuta, queridos, eu já falei isso aqui, mas deixa eu falar de novo, eu acho que cabe. Todas as coisas foram criadas, amém? Com exceção do seu espírito, porque até o seu corpo foi criado, amém? Até o seu corpo, o homem foi criado e foi feito, né? Ok? Então Deus, se Deus criou, um dia ele deu play. Sim ou não? Deu play ou não deu para começar? Ele deu play. Ele foi começar um dia. Então você imagina que ele criou os querubins? Criou ou não criou? Criou os serafins. Os 24 anciãos foi ele que criou. E ele não teve que dar o play? Teve ou não? Você imagina aqueles seres com um monte de asas, com um monte de olhos nas asas, olhos em todo lugar do corpo. Você imagina isso? Aquele ser com um monte de olhos. Será que Deus programou, colocou uma gravaçãozinha nele, para ele ficar assim toda a eternidade dizendo: santo, santo, santo. A pilha não acaba nunca. Santo. Será que Deus fez isso? Colocou uma pilha neles? Programou eles? Colocou uma gravação dentro deles? Ah, não. Aí ele seria mais enfermo do que o que eu acabei de falar. Aí ele era um Deus que precisava de autoafirmação. Eu creio que não. Eu creio que quando ele criou tudo aquilo ali, Marcos, do jeito que vocês estão aqui olhando para mim, quando ele deu play, que aquela criação olhou e viu a beleza dele. Eles nunca tinham falado nada. Eles nunca tinham citado nada. Mas a primeira palavra que saiu foi santo. Santo. Nós não temos noção da beleza, da grandeza dele, do amor dele. E não faz muito tempo só não. Assim, biblicamente faz muito tempo que eles estão falando que ele é santo, não. Isaías viu lá. Lá em Apocalipse. E João também viu. Sabe-se lá quantos milhões de anos aqueles seres estão olhando, estupefatos.
Não é a canção que a gente canta, o que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? Ei, me fala quem é que peca depois de ter uma visão dele. O evangelho real é a revelação do Cristo ressurreto. A Bíblia diz em João capítulo 1, eu preciso voltar para a mensagem. João capítulo 1, que nunca ninguém o viu, mas o Filho unigênito estava no seio do Pai, o revelou. Aí você fala, pastor, como foi que nunca ninguém viu se Moisés viu? Porque diz que viu a bondade, não viu? Eu fiquei pensando sobre isso. O entendimento que eu cheguei foi o seguinte: nunca ninguém o viu na plenitude como Jesus o revelou. Jesus é a expressão exata, como diz Hebreus capítulo 1. Ele é a expressão exata de tudo. Moisés viu uma parte, outros viram outra coisa, mas Jesus mostrou ele exatamente. Jesus, quando ele veio à terra e se manifestou, apareceu um homem de verdade. E apareceu o Deus pela primeira vez. Depois de Adão, ninguém tinha visto um homem de verdade. E quando Jesus, o verbo se torna carne, o primeiro homem de verdade aparece. Santo, íntegro, puro, solteiro. Ele era solteiro, completo, sem falta de nada. Paulo diz assim: eu conheço um homem que se na carne ou no espírito, eu não sei, Deus sabe, foi até o terceiro céu. Ele está falando dele mesmo. E ele viu coisas o qual não é lícito nem falar. Será que Paulo pirou o cabeção? Que ele viu? Quando Paulo, em Atos capítulo 9, Paulo está no caminho de Damasco, com aquele clarão, que Jesus aparece para ele. E diz: Saulo, Saulo, por que me persegue? Naquele momento, Saulo, que até então era Saulo, ele foi ganho pela presença de Jesus. E desde aquele dia, até o último dia da sua vida, Paulo passou perseguindo aquela visão que ele teve. Aquilo que ele viu, ele falou: eu vou passar minha vida, foi tão maravilhoso que eu vou passar minha vida inteira atrás dele. Os estudiosos dizem que depois que Saulo se converteu, ele viveu 33 anos. 33 anos atrás do Senhor. Eu tenho como perda todas as coisas, para que eu possa encontrá-lo. Contra quem você está procurando? Aquele que apareceu em 1910 para mim, lá no caminho de Damasco. Que imagem linda, eu fui capturado por aquela presença. E agora, aquilo que capturou ele, agora ele está tentando capturar. Porque uma coisa é quando Deus te ganha, outra coisa é quando você ganha ele. Uma coisa é quando ele te achou, outra coisa é quando você acha ele. Não é automático. Esse é ele. Existe um mundo muito mais real do que esse que nós estamos aqui agora. Existe um mundo muito mais real. É o mundo espiritual. Como é que o senhor sabe que ele é mais real? Porque o que nós vemos é passageiro e o que nós não vemos é eterno. O apóstolo Paulo disse: se a nossa alegria consiste apenas nas coisas desse mundo, quão miserável nós somos. Uma mente que não está renovada, ela só tem a visão do mundo físico, das suas dificuldades, das suas limitações. Mas o mundo espiritual, um homem e uma mulher espiritual, ele não enxerga esse mundo, ele enxerga os céus. Ele enxerga a realidade, porque o que é real, o que é verdadeiro, é o mundo espiritual. É por isso que eu falo, a dor na sua vida é uma mentira. Como que é uma mentira se eu estou sentindo?
é que a sua verdade está partindo das suas emoções, mas a verdade do reino parte do meu espírito. Você está entendendo isso? Então, a maioria de nós nos arrependemos o suficiente para sermos perdoados, mas não o suficiente para vermos o reino. Nossa mente não foi mudada para vermos o reino se manifestar. João Batista falou: gente, pensa diferente, mude a maneira de pensar. Ele está chegando, o reino está chegando, o reino. Aí você fala: pastor, mas o reino não já veio? O reino já veio, está vindo e virá. Ele é passado, ele é presente, ele é futuro. O reino já veio, o reino está e o reino virá. Você vai encontrar o reino nos 3 tempos. Ele já veio. O reino não vem com visível aparência, mas o reino está dentro de vós. Sabe essa verdade que a gente acabou de falar? Está dentro de você. Sabe essa beleza? Paulo diz assim: ó, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento. Da onde saiu esse ó? Ó. Isso é um espanto, irmãos. Ele não está simplesmente escrevendo profundidade da riqueza, tanto dessa. Não. Ele não está escrevendo profundidade da riqueza, não. Ele está tendo uma revelação. Ele diz: ó, profundidade da riqueza. Sabe o que está faltando na nossa vida, irmãos? Ó. O que está faltando em nós é o ó. É essa revelação profunda que deixa a gente boquiaberta. Tudo que a gente tem tido é uma religião, irmãos. Generalizando, nós precisamos do ó. Uma visão, uma revelação do amor de Deus que vai deixar a gente embasbacado. Escute, queridos, encontrar Jesus foi o primeiro passo da vida cristã. Importantíssimo, claro, é a porta de entrada. Encontrar Jesus foi o primeiro passo da vida cristã. Agora precisamos conhecer esse reino. Encontrar Jesus foi o primeiro passo. Você passou pela porta, porque ele diz que ele é a porta, não é? Você passou pela porta. Só que agora você precisa conhecer o que tem do outro lado da porta. Encontrar Jesus é passar pela porta. Mas agora a gente precisa saber o que tem depois da porta. E é isso que a renovação da mente faz. Como se vive nesse reino? Como funciona nesse reino? Nós podemos ter um casamento antes da porta e o casamento depois da porta. Nós podemos ter uma saúde antes da porta e uma saúde depois da porta. Por quê? Porque o homem tem 2 naturezas. 2, pastor? É. Façamos o homem, fala da natureza dele espiritual. Criou Deus o homem, fala da natureza terrena. Ou seja, o homem tem uma natureza terrena e tem uma natureza espiritual. No princípio criou Deus céus e terra. Deus não criou a terra primeiro, ele criou os céus primeiro. São 2 condições. Ou você pode viver pela terra, ou você pode viver pelos céus. São 2 realidades. Quem perde a consciência da sua espiritualidade vive pela terra. Mas quem vive consciente da sua natureza espiritual subjuga a terra. Tem governo sobre a terra. Então eu aceitei Jesus, se assim podemos dizer. E agora? Agora eu preciso conhecer essa nova vida, essa nova natureza. É aí que entra o processo da renovação da mente. Então o que João Batista pregava? Arrependei-vos, metanoia, mude sua maneira de pensar. Cristianismo é muito mais do que nascer de novo. Nascer de novo é a porta de entrada, mas agora você precisa crescer nesse novo lugar, nessa nova mentalidade, onde não tem pecado, onde não tem doença, onde não tem maldição, onde não tem destruição, onde o diabo não é palho para a sua nova natureza. Onde você não é mais vítima de nada, mas você se torna Senhor. 2, Lucas capítulo 11.
Lucas capítulo 11. Então o primeiro tema que João Batista pregava era arrependimento. Qual era o segundo tema que ele pregava? Lucas 11, versículo 1. Nós não podemos esquecer que João Batista é o precursor. O que esse homem prega é importante. O que ele falou é importante. João Batista é um balizador. Ele é uma referência para que o Cristo venha. Amém? Então, Lucas 11, 1 diz assim: de uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou. Os discípulos de Jesus falaram para ele: Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou os seus discípulos. Como é que ele sabia que João ensinou os discípulos dele a orar? Eles, de alguma forma, descobriram que João ensinava os discípulos dele a orar. O arrependimento, preste atenção, o arrependimento João pregava em público, mas para os seus discípulos ele pregava sobre oração. O arrependimento, a mudança de mentalidade, ele pregava para todo mundo, mas nas suas reuniões de liderança, ele pregava sobre oração. Esse é um bom tema para ser pregado, irmãos. Ele pregava sobre oração. Escute, é muito mais poderoso ensinar as pessoas a orar do que a pregar. É muito mais poderoso você ensinar um homem e uma mulher a orar do que ensiná-los a pregar. Porque pregar não se aprende. Pregação não é o que eu estudei. Pregação deveria ser o que eu ouvi. Você pode dizer amém? Você pode ter uma boa palavra, mas não ser a palavra de Deus para aquele momento. Eu não estou falando que não é a palavra de Deus que você está pregando, mas não é a palavra que Deus tem para aquele momento. Então pregar não é aprender. Você pode aprender sobre mensagem expositiva, tal, temática. Você pode aprender sobre homilética, não tem nada de errado. Mas eu estou falando que pregar não se aprende. Pregar é falar o que Deus falou no seu espírito. Essa é a mensagem que é poderosa. Você está entendendo? Então é muito mais poderoso ensinar as pessoas a orar do que a pregar. Porque se elas forem ensinadas a pregar, sem uma vida de oração, sem um encontro com a glória do Senhor, eles podem se tornar bons pregadores, mas só vão ter teoria, intelectualidade. Mas se você ensinar as pessoas a orarem, e elas se encontrarem com o Senhor, nós teremos homens e mulheres poderosos pregando a palavra de Deus. Eu não sei se é certo o que eu vou falar. Eu acho que é muito mais prejudicial. Eu disse que eu não sei se é certo o que eu vou falar, tá? Talvez seja mais prejudicial pregar um evangelho sem poder do que não pregar o evangelho. Lembre que eu disse que talvez não tenha certeza do que eu estou falando. Talvez seja mais prejudicial pregar um evangelho sem poder do que não pregar o evangelho. Porque o evangelho sem poder gera mais uma religião, mas o evangelho poderoso transforma as vidas. E se as pessoas tiverem mais uma religião, nada adianta. O evangelho é poder de Deus, o evangelho é para ser transformador. O evangelho não é para nos encher de informação. O evangelho é para transformar a nossa vida. Cada um de nós que nascemos de novo, deveríamos ter uma experiência com o Senhor. E uma experiência tal que jamais nos esqueceríamos dela. Mudou a nossa vida. Quem ora, trabalha com Deus. Quem não ora, trabalha para Deus. Entendeu isso não? Quem ora, trabalha com Deus. Quem não ora, trabalha para Deus.
Quando eu oro, eu me torno cooperador. Quando eu não oro, eu sou apenas um funcionário. Não basta trabalhar para Deus. O evangelho poderoso é quando você trabalha com Deus. Paulo falou de Deus, somos cooperadores. O que significa a palavra cooperador? É quase um absurdo fazer uma pergunta dessa. O que significa ser um cooperador? Cooperar com Ele. Nosso chamado não é fazer a obra de Deus. Nosso trabalho é cooperar com Ele na obra dEle. Cooperar com Ele. É um trabalho que se faz em conjunto, sem Ele não tem obra. Então, quem ora trabalha com Deus. E quem não ora trabalha para Deus. Tem muita gente trabalhando para Deus, irmãos. Mas a hora que nós começarmos a trabalhar com Deus, os paralíticos vão andar, os cegos vão enxergar, os surdos vão ouvir. Quando foi que a gente orou por uma criança? Qual foi o dia, Léo? Quinta-feira. Quinta-feira nós estávamos aqui. Quantos estavam aqui na quinta-feira, na oração? Tinha duas jovens conversando com a Paula do Rafa. Elas estavam ali no canto. E depois, na hora da palavra, trouxemos ela aqui à frente. E aí, falaram que ela tinha uma criança de 4 meses. 4 meses que estava na UTI. Que no outro dia ia começar hemodiálise. Fazia 3 dias que a criança não urinava. Nós pregamos uma palavra sobre fé. No final nós terminamos a oração orando por essa criança, pela mãe da criança. Nós oramos juntos. Naquela mesma noite, a criança urinou. E não precisou fazer hemodiálise. Vamos aplaudir a ele é digno. Glória a Deus! Escute, a mãe estava desesperada, os céus não. A mãe, uma criança de 4 meses fazer hemodiálise, gente. Pastor, o que o senhor fez? Eu não fiz nada, irmão, nós não fizemos nada. Nós só falamos o que é o evangelho. É poder de Deus. O evangelho é transformador. Nós precisamos de homens e mulheres que não apenas orem, mas que se encontrem com o Senhor. É importante falarmos sobre isso. Não basta orar, porque tem gente que faz da oração um ritual. Eu estou falando de uma oração que você encontra Deus. Um choque, aonde você e eu, nós, não consigamos mais viver da mesma forma. Isso é uma vida de oração. A oração não pode se limitar ao monólogo. A oração precisa ser um diálogo. Você precisa sair da oração alimentado, pleno, tocado. Eu não estou falando dependente das emoções, mas eu estou falando de um encontro com o Senhor. E esse encontro diário, trará mudanças que jamais encontraríamos em qualquer outro lugar. E esse encontro diário trará mudanças que jamais encontrará, irmãos. Tanta força nós temos feito para mudar. Tanta força nós temos feito para mudar. E basta apenas um toque. Apenas um Jeremias na casa do olheiro. Para que ele molde. E Deus disse para Jeremias, capítulo 18, assim como o olheiro fez com esse barro, eu não posso fazer. Que a nossa vida seja um barro na mão dele. Pastor, é duro ser amassado. É duro ser esmagado. É verdade. Mas deixa eu te contar um segredo. Você sabe qual é a vantagem de ser esmagado? É que no final as impressões digital dele estão sobre nós. No final as marcas. A impressão digital de alguém é que identifica ela. Alguém que foi esmagado tem marcas. Paulo disse, ninguém me inquiete. Eu trago no meu corpo
as digitais de Deus. Ninguém me inquiete, eu trago no meu corpo as marcas. Ah, Senhor, as suas marcas são marcas de amor. As suas marcas são marcas de misericórdia. Ele não tem prazer em te machucar. O diabo tem prazer em machucar você. Ele tem prazer em te sarar, em te curar. Ele tem prazer em pegar uma jovem, uma mulher que foi abusada por um homem, e ele pega no colo e ele cura. Ele tem prazer de pegar uma criança que foi abandonada, foi jogada no orfanato, foi rejeitada. Ele pega no colo. São marcas de amor, são marcas de misericórdia. Ele não é mau, Ele é bom em todo tempo, Ele nos ama. Ele nos ama, Ele te ama. Escute, não criaram nada e jamais criarão algo que seja mais eficaz do que uma vida de oração. A religião não criou nada. Tem muita coisa que a religião criou assim, bem similar. Mas vida de oração não. Um homem e uma mulher que conseguem se encontrar com Deus. Acabou, irmãos. Acabou. Ei, acabou. Não tem como, acabou. Você se encontrou com a tua fonte, com a tua origem, com o teu Criador. Acabou. Toda brabeza acabou. Toda pornografia acabou. Toda prostituição, todo homossexual acabou. Porque só quem te fez tem poder para te reparar. Se nós soubéssemos o quão é importante orarmos. Uau! Obrigado, Jesus. Obrigado. Não devemos orar até as coisas mudarem. Devemos orar até sermos mudados. Não devemos orar até as coisas mudarem. Devemos orar até sermos mudados. Que o nosso alvo, que o nosso objetivo não se limite. Pastor, mas não é importante ver a situação mudada? É, mas você vai entender o que eu vou falar. Que o nosso alvo não seja apenas uma situação mudada. Que o nosso alvo é sermos mudados diante daquela situação. Para que quando nós viemos a passar por algo semelhante, nós podemos olhar e trazer a memória, como diz Lamentações 3, 20, 21. Devemos trazer a memória que pode me dar esperança. Você entende? Que o nosso alvo não seja apenas mudar alguém. Que o nosso alvo não seja apenas mudar uma situação financeira, mas que o nosso alvo seja vencer a circunstância aqui dentro. A ponto de chegarmos em um lugar como Paulo chegou e dizer sobre todas essas coisas: somos mais que vencedores em Cristo. Você consegue entender isso? É errado orar para que algo mude? Não. Eu falei isso? Não. Não. Mas a vitória verdadeira não é quando uma situação muda. A vitória é quando eu mudo sobre aquela situação. Quando nós oramos sobre uma situação que nós não vencemos, nós oramos assim. Quando nós oramos sobre uma situação que nós vencemos, aqui dentro, nós oramos assim. Porque aí nós conseguimos desfrutar das regiões celestiais onde nós estamos assentados. Quando nós não estamos na nossa posição em Cristo,
nós olhamos de baixo para cima. E de baixo para cima, qualquer prédio é alto. De baixo para cima, qualquer coisa, ou qualquer coisa não, mas muitas coisas são difíceis de distinguir. Mas de cima para baixo, Deus vê claramente. Essa semana eu e o Marcelo conversávamos, nós estávamos no carro, e nós conversávamos, e a gente falava do Dr. Miles Monroe, e o Marcelo lembrou uma frase do Dr. Miles, que sempre pregou que Deus termina antes de começar. E o Miles dizia o seguinte: sabe, o seu futuro é passado para Deus. Isso não é fantástico? Sabe o que você vai acontecer com você daqui 10 anos? É passado para Ele, porque Ele te terminou antes de começar. Ele disse: eu já fui lá no seu futuro e resolvi o seu problema que você vai enfrentar lá. Aí nós podemos cantar: porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Só quem entende, Ele me elegeu nele. Antes da fundação do mundo, eu já existia. Eu preciso confiar nesse Deus, nesse amor, que foi lá no último segundo da minha vida. Que foi lá e me terminou. Ele foi lá, terminou a história, fechou o livro e veio aqui atrás, abriu a capa. Falou: agora vamos ler. É isso que Salmo 139 diz: todos os nossos dias foram escritos e determinados, quando nenhum deles ainda existia. Ele chegou, foi escrevendo. Quando chegou aqui, ele fechou, falou: pronto, terminei. Aí ele voltou lá no início, falou: agora vamos ler o que a gente escreveu. Aí ele abriu, mas já está terminado. Já está falando de predestinação? Depende do que é predestinação para você. Escolher antecipadamente desde toda a eternidade para uma grande realização. Isso é predestinação. Por que a Bíblia diz que não vem provação acima do que você possa suportar? Porque junto com a provação vem o quê? Livramento. Você sabe por que você pode erguer as suas mãos no meio dessa circunstância? Porque se você não morre agora, tem um livramento para ela. Tem uma saída para ela. Se você olhar para o livro da sua vida, onde é que está esse livro? Está na mão de Deus. Você sabe quem é que tem o livro da sua vida? O Espírito Santo que habita em você tem o livro inteirinho. E à medida que você vai se relacionando, ele vai... Isso tem que acontecer isso. Claro que tem um livre-arbítrio, que você decide se você quer que ele faça ou não. Mas tem gente que já saiu do livro faz tempo, irmão. Não escreva uma história paralela. Boa, agradável e perfeita é a vontade dele. Quando eu me relaciono com ele, o Espírito Santo fala: agora eu posso cumprir na tua vida o que ele escreveu acerca de você antes da fundação do mundo. Ah, irmão, você vem falar com o capeta para fazer o que quiser. Se você estiver em Deus, não importa o que ele faça, Deus reina. Nós temos mais motivo para adorar a Deus do que de lembrar do diabo, sim ou não? Por isso que é tão precioso você orar todos os dias. Então João Batista, vamos lá, irmão, preciso terminar, hoje é ceia. João Batista pregava sobre arrependimento. Ele pregava sobre oração, mudança de mente e vida com Deus. Lucas capítulo 5. Lucas 5, versículo 33 ao 35. Eu te amo, Jesus. Lucas 5:33, acharam? Amém ou não? Diz assim: disseram-lhe eles, os discípulos de João, e bem assim os dos fariseus, frequentemente jejuam e fazem orações. Os teus, entretanto, comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse: podeis fazer jejuar os convidados para o casamento, enquanto está com ele o noivo? Dias virão, contudo, em que ele será tirado.
em que lhe será tirado o noivo, naqueles dias jejuarão. Mais uma vez, eles estão dizendo, os discípulos de João Batista jejuam. Então, João Batista pregava sobre arrependimento, sobre oração e sobre jejum. Esses eram os 3 temas que ele pregava. Tudo isso é o meio de preparar a manifestação do Cristo. Mudança de mentalidade, vida de oração, que é um encontro com Deus, e jejum. Eu vou explicar sobre o jejum agora. O jejum tem um poder imensurável. O jejum, ele tem um poder inexplicável. Ninguém é capaz de trazer um ensino pleno acerca do jejum. Ninguém é capaz de dizer o jejum é isso e ponto final. Ninguém. Nós não conhecemos todos os segredos do jejum. É fantástico. O jejum tem um poder fora do comum. Então ninguém tem o poder de ensinar, e não é o meu foco também. O jejum não é deixar de comer. Não, pastor? Não. O jejum é comer uma comida diferente. Tem gente que pensa que jejuar é ficar sem comer. Não, jejuar não é ficar sem comer. Quando Satanás falou para Jesus no jejum, peça que essa pedra se transforme em pão. Jesus falou, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra. A palavra é alimento. Jejum é deixar de comer da terra e se alimentar dos céus. Jejum não é ficar sem comer, é comer uma comida diferente. Quando eu jejuo, eu deixei de comer alimentos físicos e estou me alimentando de coisas espirituais. Isso é jejum. Um dos propósitos do jejum é manifestar Cristo em áreas de nossas vidas que Ele não está. Um dos propósitos do jejum é manifestar Cristo em áreas da nossa vida que Ele não está. Por quê, pastor? Porque Jesus falou, chegará dias em que o noivo, em que Cristo será tirado, nesse tempo jejuareis. Existem áreas na minha vida, não sei na sua, em que Cristo ainda não está pleno. A fé é uma só, mas existem dimensões. Cristo é um só, mas existem dimensões dele em várias áreas da nossa vida. Tem pessoas que têm Cristo no seu casamento, mas não tem Cristo na sua empresa. Dá para entender, não? Cristo é real no casamento, mas na empresa dele ele é um mau caráter. Cristo não está lá, porque onde Cristo está não tem mau caratismo. Dá para entender isso? Tem gente que tem Cristo na sua empresa, mas não tem Cristo na sua vida moral. Ele é imoral, ela é imoral. Estão entendendo o que eu estou falando? Então o jejum é para trazer Cristo para áreas da minha vida em que Ele não está. O jejum estabelece Cristo aonde Ele está ausente da minha vida. Ok? Dá para entender isso? Amém? O jejum não muda Deus. O jejum não muda Deus. E tampouco faz Ele fazer qualquer coisa. O jejum não é para Deus fazer. O jejum não faz Deus fazer. E tampouco muda Deus. Ou muda Deus ou faz Ele fazer alguma coisa. Não. O jejum não é para mudar Deus. Você não compra Deus com jejum. O jejum é para mudar a minha vida. O jejum é para lidar com a minha carne. O jejum, ele lida com a nossa carnalidade. O jejum, ele tem o poder de enfraquecer a carne. E com isso, os nossos sentidos espirituais ficam mais aguçados. Tem gente que fala, olha, foi só começar a jejuar, Deus falou comigo. Não foi que Ele falou com você porque você começou a jejuar. É que você começou a ouvi-lo depois que você começou a jejuar. Ele já estava falando, você que não ouvia. Não, agora que Deus viu eu jejuando, agora eu vou falar com você. Não. Quando nós jejuamos, a nossa carne, ela perde os apetites. Eu gosto muito de usar o exemplo de uma gripe muito forte. Ok? Quando você está com uma gripe muito forte, a comida que você gosta tem prazer para você? Tem sabor para você? Te atrai?
Não, todos os teus sentidos estão enfraquecidos. Pode ser a comida que você mais gosta, o cheiro dela não te atrai. O jejum tem o poder de fazer isso. Ela enfraquece a nossa carne, fazendo assim o espírito sobressair e os sentidos espirituais eles ficam aguçados. Jejuar é tremendo. Todo bom fariseu jejua pelo menos 2 vezes por semana. Não é possível que a gente não chegue nem no nível do fariseu, irmão. Todo bom fariseu jejua 2 vezes por semana. Mas não é possível que a gente não chegue nem no nível do fariseu. O Leonel falou sobre o jumentinho quarta-feira passada, não foi? Foi na quarta? Acho que foi que você comentou do jumentinho. Não é possível, irmão. Se Deus tinha um plano para a vida de um jumento, não é possível que Ele não tenha um para você. Se Deus escreveu sobre um jumento que ia levar Jesus, será que você é pior que um jumento, irmão? Deus não tem nada na minha vida. Aquele jumento, Deus falou sobre ele. O jumento saiu na Bíblia, irmãos. O jumento é profético. Vai ter um jumentinho que ele vai montar nele. Está lá o jumentinho levando Jesus, falando toda a história dele. Não é possível, irmão, que você se acha pior do que um jumento. Há um propósito na tua vida. Deus tem algo tremendo. Só quebrar 2 conceitos aqui e a gente termina. Jejum de Daniel. Tem gente que pensa, deixa eu quebrar um conceito aqui. Tem gente que pensa que jejum de Daniel é 21 dias. Eu não sei de onde tiraram isso, irmão. Jejum de Daniel não é 21 dias. Jejum de Daniel é até receber a resposta. Daniel só parou porque veio a resposta no 21º dia. Se não tivesse vindo a resposta, fosse no 30º dia, ele teria ficado de jejum 30 dias. Então tem gente que pensa que jejuar é 20. Jejum de Daniel, estou em 21 dias. Não, o jejum de Daniel é até que. Quando você fala, eu vou fazer jejum de Daniel, você está falando, eu vou jejuar até que. Aí pode ser 10 dias, 15 dias, 20 dias, 30 dias, 40 dias. É jejuar até a resposta vir. Ele não estabeleceu, vou jejuar 21 dias. Não, ele jejuou até a resposta vir. Entenderam isso? Então se quer fazer jejum de Daniel, pode entrar. Amém? Só que pode demorar 40, 50, 60, 70, 365 dias. Pode jejuar, irmãos. É que a gente vai criando algumas coisas que não está na Bíblia. Mateus 17, a gente encerra, vamos lá. Mateus 17, 24. Desculpa, 17, 14. Eu vou fechar já para a gente parar por aqui. 17, 14. É outro conceito que eu quero quebrar sobre oração e jejum, ok? Acharam 17, 14? Queridos, você tem a oportunidade de estar anotando tudo isso que você está ouvindo hoje. Escrevendo o que Deus está falando com você. Não o que eu estou falando, mas o que Deus está falando com você. Olha o que é que diz, 17, 14 de Mateus. E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se de Jesus um homem, que se ajoelhou e disse, Senhor, compadece-te do meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. E Jesus exclamou, ó geração, esse ó é um espanto, ó geração incrédula e perversa. Você vê que Jesus coloca incredulidade e perversidade junto? Ó, escute que você tem que, se você pegar um texto fora de contexto, você arruma problema. Nós temos que terminar a história para que a gente entenda o que Jesus está falando. Nós estamos no começo da história. Jesus, ele diz, o pai do menino diz, eu trouxe o meu filho, os teus discípulos não puderam expulsar. Jesus diz, ó geração incrédula e perversa. Versículo 17, Jesus exclamou, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis? Trazei-me aqui. Jesus está falando, até quando eu vou estar com vocês? Para fazer isso, vocês não aprenderam ainda? Vamos continuar, 18. E Jesus repreendeu o demônio e ele saiu do menino.
E desde aquela hora ficou o menino curado. Então, os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular. Foram para casa e falaram: Jesus, aquela vergonha que a gente passou lá, aquele mico que a gente pagou lá, que trem que foi aquele? Por qual motivo não podemos expulsar o demônio? E ele lhe respondeu: por causa da pequeneza da vossa? Lá ele falou da incredulidade. A incredulidade é o oposto da quê? Da fé. Por causa da pequeneza da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para lá, e ele passará. Nada vos será possível, se tiver fé. Aí o versículo 21. Na sua Bíblia, não sei se a palavra certa tem um colchete aí no versículo 21. No começo e no final do versículo. Tem na sua Bíblia? Quantas Bíblias tem aqui esse colchete? Escute, todas as vezes que tem esse colchete aí, é que nos pergaminhos originais não tem esse versículo. Dá para entender isso ou não? É exatamente isso, Léo? É isso mesmo que eu falei? No pergaminho original não tem. Por isso que ele está entre parênteses. Aí, por falta de contexto, os pregadores pregam o seguinte: mas esta casta de demônio não sai com jejum, senão por jejum e oração. Aí está todo mundo pregando que jejum e oração expulsa demônio. A Bíblia não está dizendo isso. O contexto da história é a incredulidade. Aí os pregadores que não entendem estão dizendo que jejum e oração expulsa demônio. Demônio não sai com jejum e oração, irmão. Jejum e oração lida com a minha incredulidade. Jesus está desde o começo falando: olha, vocês não conseguiram por causa da incredulidade. Você está entendendo isso ou não? Não há nada mais poderoso do que o nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Toda língua há de confessar, todo joelho vai dobrar e declarar que Ele é o Senhor. A Bíblia diz: quando fala o nome de Jesus, o diabo estremece. Não é jejum e oração. Se fosse jejum e oração que expulsasse demônio, nós não precisava de Jesus. Jejuava e orava e acabou. Imagina, você vai expulsar um demônio, o demônio não sai, você fala: dá licença, vou ali, já volto 2 dias, depois eu volto. Vou só dar uma jejuada e uma orada e eu já estou voltando. Quando Jesus mandou os discípulos de 2 em 2, o que ele disse? Expulsai os demônios. Ele falou alguma coisa sobre oração e jejum? Olhe para mim. Jejum e oração para nós é para resolver problemas. Para Jesus era um estilo de vida. Jejum e oração para nós é para resolver problemas. Para Jesus era um estilo de vida. Por que se deve manter uma vida de oração e de jejum? Toda semana, separando pelo menos 1, 2 dias. Porque nós devemos estar prontos. Porque nós devemos lidar com a incredulidade, com a carnalidade. Quando você estiver lendo a Bíblia, preste atenção nesses colchetes. Por exemplo, quando você olha Romanos capítulo 8, verso 1. Mas agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aí tem algumas versões que diz que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nem todas as versões têm isso. Por que não tem? Por mais que é verdade que nenhuma condenação há para aqueles que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se você ler o versículo 2, ou 3, ou 4, vai explicar sobre isso. Mas esse versículo no original não tem. Esse versículo que diz que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ô gente, me ajuda. Quem traduziu a Bíblia foi um padre. Tem muita coisa que ele não teve coragem de colocar. Pastor, mas por que é importante saber que não é por jejum e oração? É porque a gente tem que focar que o que está impedindo a gente de avançar com o reino é a nossa incredulidade. E o jejum e a oração é para lidar com isso aqui. Para lidar com o odre. É para arrancar isso daqui. Então João Batista pregava sobre arrependimento, mudança de mentalidade. Ele pregava sobre arrependimento, mudança de mentalidade. Ele ensinava sobre oração e ele ensinava sobre jejum. Esse era o que ele pregava para que o Cristo viesse. O que é que nós precisamos aprender nesse tempo como igreja? Renovar nossa mente. Relacionamento com a palavra de Deus diariamente.
Tire o celular de perto. Pastor, mas eu leio com o celular. Então coloque ele no modo avião, para que você não fique lendo a Bíblia e recebendo o WhatsApp. Essa semana eu estava meditando em Mateus capítulo 6, quando diz: mas quando orares, presta atenção, mas quando orares, entre no teu quarto e orarás ao teu pai que está em secreto, não é isso? Presta atenção, olha o secreto aqui. Mas quando orares, entra no teu quarto e o teu pai que está em secreto te recompensará, porque ele te vê em secreto. Eu estou tentando explicar. Deus está em secreto e recompensa aqueles que estão em secreto. Leia lá, Mateus 6. A oração é um lugar secreto. Deu com ele e dele comigo. É um lugar a dois. Não cabe WhatsApp. Não cabe internet. Amém, gente? Pastor, mas eu tenho um negócio, então vá orar de madrugada, porque os negócios não devem te chamar da madrugada, irmão. Mas você deve conseguir um lugar. Nós precisamos conseguir um lugar onde não tenha celular. Escute. Eu tenho estado extremamente preocupado com algumas coisas aqui dentro. Crianças que o culto inteiro estão com o celular na mão. Parece comum, isso é perigoso. Isso é perigoso. Isso é perigoso. Isso é perigoso. Meu papel como pastor é falar para você. A ideia não é entreter os nossos filhos. Você é contra a internet? Não. Eu sou contra quando ela te tira do secreto. Pastor, e os meus negócios? O Deus que você vai orar não pode lidar com os seus negócios, irmãos. Ele não é seu Deus. Só você e Ele. Amém? Tempo a sós com Ele, aonde todas as outras vozes saiam, aonde eu não preciso ouvir nada. Eu quero ficar a sós contigo. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui? Amém? Queridos, essas coisas não podem. Deus é processual. Essas coisas não são erradas, mas quando se sabe lidar com isso, é importante nós entendermos isso. É tempo de nós mudarmos a nossa maneira de pensar. É tempo de nós intensificarmos uma vida de oração. É tempo de nós mergulharmos num período de jejum. Mas que não seja um período de oração, um período de jejum. Mas oração e jejum como estilo de vida. Porque o reino quer se manifestar através de você. O reino quer se manifestar através de mim. A vida de Deus está aqui dentro. O reino é poder. O reino é basileia. É governo. Aonde o reino chega salvação. E a palavra salvação é sozo. S-O-Z-O. Significa cura, salvação e libertação. Sozo, salvação é sozo. Cura, salvação e libertação. Aonde chega a salvação, tem libertação e tem cura. Aonde o reino chega, se tiver libertação, vai ter salvação. Por isso que quando aquela mulher do fluxo de sangue toca em Jesus, ele depois no final ele diz para ela: vai, a tua fé te salvou. Ué, mas ela foi salva ou curada? Ela foi salva ou curada? Vai, a tua fé te salvou. Ela não queria ser salva, ela queria ser curada. Por que está dizendo assim? Vai, a tua fé te salvou. Porque a palavra ali é sozo. Ele está dizendo: além de você for curada, mulher, você foi salva. Imagina se Deus quer te curar e não quer te salvar, irmão. Ele prefere te salvar do que te curar. Mas como no reino não tem doença, Ele salva e cura e salva. Esse é o reino. Aonde o reino chega, demônios vão embora, enfermidades vão embora e pessoas são salvas. Aonde você pregar, aonde você orar por um enfermo, que a pessoa for curada, a pessoa vai ser salva e vai ser liberta. Essa é a plenitude do reino. Vamos colocar de pé. Nós não temos mais tempo para lidar. Eu amo isso. Não sei se nós podemos dizer que isso foi uma mensagem ou foi apenas um estudo, eu não sei, mas aonde você chega, o reino chega. Olhe para mim.
Diga comigo, aonde eu chego, o reino chega. Escute, se ele se manifesta ou não, é outra coisa. Mas que ele chegou, porque ele está dentro de você. Então, primeiro ponto, o reino está em mim. Então a ideia não é receber mais poder, mas é pôr para fora o poder que já está aqui dentro. Escute, queridos, nós temos tido oração segunda, terça. Pastor, amanhã vai ter? Vai, irmão, a gente não vai para o carnaval não, a gente vai vir orar. Vai. Não, pastor, eu pensei que é carnaval, a gente não ia orar amanhã. Não, irmão, eu não estou sabendo de ninguém que vai para a escola de samba, vai desfilar. Pelo menos não soube, não. Amanhã tem hora, escute, irmão, tem oração. Você nunca veio, vem participar, nós estamos nos alimentando disso. Pastor, eu tenho que vir todo dia. Não, irmão, não é questão de vir todo dia, o problema é não vir nenhum. Você sabe por que essa palavra mexeu comigo hoje? Porque ela fala sobre 3 coisas que é muito forte para mim: mudança de mente, oração e jejum. Não precisa ser essa ordem, mas são 3 pontos importantes: lidar com o odre velho, mudar a minha maneira de pensar e liberar o meu espírito. Lidar com o odre velho, mudar a minha maneira de pensar e liberar o meu espírito. Escute, a doença não pode ficar no teu corpo. Se ela está aí, ela vai sair agora. Agora. Pastor, o médico disse que eu tenho diabetes, irmão, o nome já diz, é diabo. Tem que sair. Pastor, tem um caroço, vai sair agora, não é amanhã, é agora. Ele está aqui agora, os céus estão aqui agora. Erga as tuas mãos, vamos adorá-lo. Vamos adorá-lo, vamos adorá-lo, vamos adorá-lo. Yes! Adore! 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 Enquanto você adora, você é curado, curada. Enquanto você adora, o Espírito vai tocando em você. Aí ela bacana, amanhã. Eu passei em adorar. Eu te amo, Espírito Santo. Vou beijar o teu rosto, Senhor. Vamos lá, vamos adorá-lo, Ele é digno. Olhar bem fundo em seus olhos de amor. Perder a noção, mesmo que eu passei em adoração. Jesus, meu tudo. Jesus, meu tudo. Diga isso a Ele. Jesus, meu rei. Minha alegria. Eu vou beber do vinho. Beba, beba, beba do Espírito, beba do Espírito. Quero transbordar. Jesus, meu tudo. Jesus, meu rei. Pega as mãos, beba, beba. Vinho novo. Vinho novo. Vinho sobrenatural.
Vou beijar, vamos. Adora Ele. Deixa Ele te tocar agora. Seja livre. Seja curado. Toda doença vai embora agora. Agora. Eu vou beber do vinho sobrenatural. Jesus meu Beba! 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 Vinho novo! Pega tuas mãos, feche teus olhos. Oh! Aí ela bacou, recalabaçou. Mais uma vez, vinho novo, vinho novo, vinho novo, vinho novo. Está descendo um vinho novo sobre a tua vida. Está descendo um vinho novo sobre a sua cabeça. Beba! Beba! Aleluia. Acende a luz para nós, Cleito. Marcelo, traz esse rapaz que nós temos orado por ele. Manda ele vir aqui na frente. Aleluia. Quantos lembram quando esse rapaz começou a vir para a igreja? Alguém lembra, não? Ele foi ganho numa casa de milagre, não foi isso, Marcelo? Ele estava na cama, era isso? Vem cá, ele vai falar para a gente. Eu sei que ele vinha de cadeira de roda, não era isso? Fica de frente para cá. Eu trouxe ele aqui à frente não só para ele contar a história, porque eu não creio que só que Deus melhora.
Ele está melhorando. Eu creio que Deus cura. Amém? E o que eu tenho pregado